Bom, galerinha, para finalizar nós temos o Esquentando o Cérebro, né? Esquentando o Cérebro é sempre um texto, um cenário que eu coloco no início do meu material, que para você perceber, tentar fazer, tentar entender, ver se você já entende alguma coisa daquilo que a gente vai ver. É o que a gente chama de aula invertida, né? Você começa fazendo as atividades, depois eu dou os assuntos e volto nesse fazer, tá? Para que você então consiga complementar o seu raciocínio. Então esse texto que é grande, eu não vou colocar aqui, mas eu vou ler, eu vou verbalizar, tá? Esse texto está aqui corrigido, tá? Então eu vou verbalizar o texto, está aqui. Ele falava o seguinte, ó. Uma empresa com 100 funcionários resolve envolvê-los na participação de um projeto de tecnologia, o qual irá reformular todo o sistema de gestão integrada de informações. Então eu já tenho aqui um dado, né? Ainda não é uma informação, é um dado, tá? Aí quando a gente junta os dados e obtém resultados, esses dados viram informações. Então eu tenho um dado aqui, funcionários é igual a 100. Tá legal, então já registrei isso aqui. Aí ele fala o seguinte, para isso ficou decidido no escopo, ou seja, né, na estrutura do projeto, tá? Nos elementos do projeto, que 1/5 dos funcionários estarão envolvidos na primeira etapa da coleta de dados. Tá? Então a primeira etapa, a coleta de dados, vão estar envolvido 1/5 dos funcionários, 1/5 de 100. Né? Então ó, o conectivo de 1/5 de 100, o 100 é uma fração, né? O 100 é uma fração que eu tenho aqui 100 sobre 1. Né? Então multiplicação de fração, 1 vezes 100 dá 100, 5 vezes 1 dá 5, 100 dividido por 5 é 20. Então essa primeira etapa, né, que era a etapa ali de coleta de dados, vão participar 20 funcionários. Aí ele continua, dos funcionários que participarão da primeira etapa, ou seja, 20 funcionários vão participar da primeira etapa, então desses 20, tá? Dos funcionários que participarão da primeira etapa, serão retirados 2/5, sendo que os 3/5 restantes participarão da segunda etapa, a qual trabalhará na tabulação e organização das informações obtidas na coleta de dados. Então quem vai participar dessa segunda etapa serão 3/5 dos que participaram da primeira. Como na primeira participaram 20, serão 3/5 de 20. Tá? Então já está aqui, 3/5 de 20. O 20 é uma fração, 20 sobre 1, mas eu consigo simplificar esse 5, esse 20 por 5. Eu posso fazer 3 vezes 20 dividido por 5, de boa, tá? Mas na multiplicação, aquilo que eu falei, é melhor você simplificar antes de fazer a conta, ó. Eu posso pegar o 5 e o 20 e dividir por 5. 5 dividido por 5 dá 1, 20 dividido por 5 dá 4, então eu vou ter aqui 3 vezes 4, 12 funcionários participarão dessa segunda etapa. O que ele fala da terceira etapa? Ele fala o seguinte, após a conclusão da segunda etapa, os funcionários que participaram dessa etapa serão multiplicados por 2/3, obtendo assim um novo número de funcionários, os quais participarão da terceira etapa, responsável pela análise e definição das plataformas nas quais o novo sistema será desenvolvido. Então, para eu saber quantos funcionários participarão da terceira etapa, eu vou pegar os que participaram da segunda e vou multiplicar por 2/3, que ele falava, né? Após a conclusão da segunda etapa, os funcionários que participaram dessa etapa serão multiplicados por 2/3. Então 2/3 vezes 12, eu posso fazer 2 vezes 12 e depois dividir por 3, ou já posso simplificar o 3 e o 12, né? Ó, 3 dividido por 3 dá 1, 12 dividido por 3 dá 4, então vai ficar 2 vezes 4, 8 funcionários participaram dessa terceira etapa. E a quarta etapa então, ó, vamos lá, tá? Por fim, o total de funcionários que participou da terceira etapa será multiplicado por 1/4, sendo que o resultado representará a quantidade de funcionários que participarão da quarta etapa, justamente a do desenvolvimento do sistema. Então o que acontece? A quarta etapa eu vou pegar os funcionários da terceira e multiplicar por 1/4, né? Ó, os funcionários que participou, o total de funcionários que participou da terceira etapa será multiplicado por 1/4.
Se participaram 8, 1/4 vezes 8, tá? Eu posso fazer 8 vezes 1 é 8 dividido por 4, que é 2, tá? Isso aqui tranquilo. Ou eu já posso simplificar esse 4 e esse 8, ó. 4 dividido por 4 dá 1, 8 dividido por 4 dá 2, vai ficar 1 vezes 2, que são 2 funcionários. Então, 2 funcionários participarão dessa quarta etapa, que é o desenvolvimento de sistemas. Aí ele diz o seguinte: ocorre que esses funcionários se dirigiram à diretoria dizendo que precisavam de mais gente para dar sequência ao projeto. Pô, 2 pessoas não tem como, tá? A diretoria decidiu então que o número de funcionários dessa etapa seria a quantidade desses funcionários elevado à sexta potência. Ou seja, a quantidade desses funcionários na quinta etapa, né? Na verdade ainda continua a quarta etapa, né? Aqui não muda a etapa, ainda é a quarta etapa que está sendo trabalhada aqui, o número de funcionários. 2 era um pouco. A diretoria falou, então vai ser 2 elevado à sexta. 2 elevado à sexta é 64, né? Ó, 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, vezes 2, 16, vezes 2, 32, vezes 2, 64. O 2 multiplicado por ele mesmo em 6 fatores. Daria 64. Aí a diretoria falou, opa, peraí, né? O que a diretoria falou? No entanto, acabou voltando atrás após análise orçamentária. Pô, isso aqui vai custar uma grana, não precisa. E decidiu que a quantidade de funcionários seria a raiz quadrada da quantidade de funcionários obtido após a potência. Então, após a potência tem 64, a quantidade de funcionários que vai participar dessa quarta etapa é a raiz quadrada de 64, que é 8 funcionários. E ele pedia justamente quantos funcionários participarão de cada etapa. Então, da primeira etapa é 1/5 de 100, que dá 20. Na segunda etapa é 3/5 de 20, que dá 12. Na terceira etapa era 2/3 vezes os 12, que dava 8. Na quarta etapa era 1/4 vezes o 8, que dava 2. Decidiu-se que era pouco, então elevou-se a sexta potência, que era 64. Aí decidiu-se que era muito, calculou-se a raiz 64, que é 8 funcionários. E você, acertou quantos desse aqui? Tem que ter feito antes de começar. Depois que fez todos os exercícios, depois que assistiu todas as aulas, aí não tem graça. A função do esquentando o cérebro, o próprio nome diz, eu estou esquentando o cérebro, eu estou começando a movimentar o cérebro para eu tentar entender se eu já conheço alguma coisa do que eu vou estudar. Beleza, nós terminamos aqui então essa playlist, né? Terminamos a playlist de operações numéricas elementares, né? E nós temos uma outra playlist que é a de operações, na verdade, algébricas elementares. Tá legal? Que vai trabalhar com fatoração, produtos notáveis e uma série de coisas assim, tá bom? Então, se você terminou aqui, aguarde a minha orientação, tá? Para que você possa então trabalhar com operações algébricas elementares, que é a próxima etapa. Beleza, galerinha? Então valeu aí pela atenção, essa etapa foi longa, operações algébricas elementares também é longa, tá? E nós estaremos juntos então na próxima etapa. Tem dúvida? Tira comigo em aula, tá bom? Valeu, galerinha, é nóis, valeu, abraço, é nóis.